de Jesus, antes de eu voltar para o texto aqui, a simplicidade de Jesus. Jesus olhava para a natureza, via um passarinho e dizia: olha, aprende um passarinho aqui, gente. Você fica preocupado com roupa, com comida, não sei o quê. O passarinho não planta, não tece, não faz nada. Ele está lá comendo, vivendo. Você fica preocupado com veste, olha com o lírio do campo. Nem Salomão se vestiu com tanto glamour. Então, entendo que vocês precisam descansar, deixar a ansiedade, porque se Deus cuida da natureza, quanto mais vocês, ou seja, vocês são a coroa da criação. O ser humano é a coroa da criação. Deus vai cuidar da mesma forma, ou de uma forma muito melhor. E nós ainda sabemos buscar o alimento. A gente planta, a gente colhe, a gente testa, a gente costura, a gente compra, a gente gasta. E isso a natureza não. Então Jesus olhava para coisas simples e coisas que nós perdemos. Nós perdemos. Nós deixamos de fazer isso. De olhar para as coisas simples. Você não precisa sair para ir abraçando uma árvore, não é sobre isso. Mas nós precisamos voltar para as coisas simples. Nós perdemos o prazer, né, da alimentação, do sono. Nós vemos uma geração que não sabe curtir as coisas simples. Tudo tem que ser lá. Tudo tem que ser muito bom. Você já viu um post, pastor? Que para nós, a nossa geração hoje, é difícil orar e ler a Bíblia. Porque não gera dopamina nenhuma no cérebro. Porque a gente vê que o culto, a banda é maravilhosa, muito mais instrumento, musicalidade e tal. A gente vê que o culto são luzes e tal, um show pirotécnico, não sei o quê. Quem é que vai querer isso, irmão? Não tem estímulo nenhum na oração. Não tem dopamina gerada, não tem nada. Eu passo 5 minutos na Bíblia, não gera nada em mim. Eu falo: eu não quero saber disso não, vou para o culto de novo. Mais 2 horas de e tal. E as coisas simples, nós perdemos. Porque já não gera mais esse êxtase, não gera mais esses hormônios do prazer, da satisfação e tal. E aí a gente perdeu. Mas então vamos voltar aqui. Eu queria falar dessas coisas porque não é só o que está nesse contexto. Jesus, em muitos momentos, nos ensinou muitos comportamentos que nos levam a ter uma saúde emocional equilibrada. A crise, ela é uma oportunidade de nós efetuarmos mudanças em nós mesmos. Precisa ser usada para o amadurecimento. Gente, amadurecimento não é idade. Maturidade, tem idade na palavra, mas não é sobre idade, é sobre escolha. Você conversa com menino de 18 anos, tem uma clareza da vida. Você se fala: meu, esse menino vai chegar onde ele vai chegar, porque é uma clareza, uma maturidade, fala as coisas e tal. E você encontra gente da terceira idade parecendo um meninão, sem maturidade nenhuma. É escolha, é você saber que está diante da vida, você assumir aquelas responsabilidades e ir viver. Então, as crises são oportunidades para nós estarmos amadurecimento, aprender a reagir, porque a vida é ação, mas também é reação. Se fosse só ação, seria maravilhoso. Você vai, age, faz do seu jeito, tal, ninguém reage, a vida não reage, o universo não manda de volta, e aí você diz: não, mas às vezes você precisa reagir a alguma coisa, a algo que você recebe da vida. É ser criativo, é ser equilibrado. Você prestou atenção na pandemia? Como muitas pessoas saíram fortes, melhores, porque usaram a criatividade, usaram a crise para um crescimento, para um desenvolvimento, perderam o trabalho e aí saíram empresário, não era empregado, saiu empresário, porque usou aquilo, foi criativo. E talvez a nossa geração não passe por um episódio tão terrível, como foi a pandemia. A não ser que a gente caia na grande tribulação, seja contra a nossa geração. Então não é comigo, eu vou. Você também vai. Eu também nem. Viver é passar por crises. Então, vamos lá. Primeiro, crise do nascimento. Nós estamos num lugar quentinho, somos um só com a mãe, e alguém arranca nós lá. Tanto é que o bebê que nasce como? Velhando, já protestando. Quem foi que me arrancou? Quem foi? E quem chora, alguém vai chorar. Então, nós temos a crise do crescimento. Você já viu a crise do primeiro dia da escola? Eu vejo esse bebezinho assim, eu fico imaginando o primeiro dia de escola, É crise. Se a criança entrar para a escola tranquilamente, dizendo: vou para a minha escola, o pai ou a mãe está no portão chorando.
Se o pai ou a mãe estiver tudo bem com eles, a criança está fazendo escândalo. Eu sou casado com pedagoga, que tem pedagoga, se vocês quiserem, pergunta para elas aí depois como é que as coisas. E uma das cenas mais incríveis que eu já ouvi e relato foi de uma criança que ficava com as duas mãozinhas para cima, assim, perto do portão, gritando: mamãe, me salva. Mas rapaz, você pensa na escola, tá no inferno, né? Se acalma. É a escola. Então, imagina a cena, é uma crise. Esse dia eu estava com a bebê no colo, uma árvore que caiu. E aí, a mãe contando como o pai fez escândalo no primeiro dia da creche da bebê, né? Diga, irmão. Ah, tá, eu não sabia que tinha que anotar. Desculpa. Ô, pastor, eu estou com uma experiência lá em casa, agora com a minha netinha, a Bela. E assim, a minha época, eu não sei se é porque eu não tive esse ensinamento, e eu fui criando, assim, os filhos criando, porque Deus deu um braço para a gente criar. Hoje eu entendi, assim, estou entendendo um processo, assim, que a Tati está trazendo para mim, junto com a Bela, que eu não sabia que a Bela mais 7 meses. Então ela está passando por uma crise. A gente pensa que não, ela está passando por uma crise de medo de perda. Tipo a mãe dela. A mãe dela veio deixar comigo e ela gosta de mim. Só que a mãe dela. Só que ela gosta muito mais da mãe. Mais da mãe. Quando ela me vê, ela ficou contente da mãe, fica com aquela boquinha de lágrima, mas me ama. Mas aí, quando eu falando sobre isso, que é o que das decisões dela. Eu não sabia que eu tinha isso. Aí ela começa a ter um pouco de medo, às vezes vai marcando Várias crises. E dá para fazer tudo, né? Então, quando você me pagar por dia de escola, já tanto que eu vou pegar uma coisa interessante. Nós costumamos ligar que o adolescente ganha um cérebro novo, o tamanho da download, o upgrade que dá de hormônios novos ali no cérebro do adolescente. Paixão da adolescência, irmão. Você se lembra da sua, né? Se lembra ou não? Aí hoje a gente casado, resolvido, casando com o amor da nossa vida, aí o adolescente vem chorar por causa da paixão da adolescência. O que a gente faz? Para de frescura. Quando casar, Sara, porque não é com você. É você que está chorando. A criança cai, rala lá, vem cá, deixa eu dar um beijo. Não chora não, que quando casar, para. Porque não é com você. Ralado dói, irmão. Ralado dói. Então a gente precisa entender que aqui tem um ajustamento do casamento. Só uma crise absurda. Quando vem os filhos, primeiro filho, vem o segundo, vem o terceiro, é cada um diferente. O desemprego, a pandemia, a preocupação, quando chega a aposentadoria. Né? Então, existem as crises internas, existem as crises externas, aquelas crises internas, minha, eu comigo mesmo. As externas, que aprontam no ambiente que eu estou, eu preciso vivenciar junto, tentar resolver, auxiliar e tal. As crises existenciais. A gente faz um projeto, irmão, diz: ixi, agora eu vou voar, não chegou a minha vez. E aí não dá certo. Aí vem aqui: sou um fracasso. Não sirvo para o ministério, né? Quando fala de obra de Deus. Não avanço, não recebo promoção. As crises existenciais. Né? A idade chega, velho demais para sonhar, velho demais para viver, velho demais para vivenciar algumas coisas. As razões principais para as crises específicas podem nunca ser conhecidas por nós, aqui na Terra. Pode nunca, jamais. Mas Jesus está num momento de crise, o que é que ele faz para a gente mudar a chavinha? Falei demais das crises, como é que Jesus enfrenta isso? Como é que Jesus nos mostra esse enfrentamento? Jesus não mostra tudo, irmão, mas Jesus não mostra muito. Então vamos tentar captar o que Jesus faz aqui. Primeiro, Jesus foi orar. Jesus está indo para um jardim, provavelmente fechado, que de alguém que emprestava o lugar para ele. E ele foi orar. Porém, no texto de Marcos não nos mostra isso. Mas Lucas era um pouco mais metódico, um pouco mais cientista, doutor, né? E a pesquisa um pouco mais apurada. Depois, se você quiser ler lá no texto de Lucas, é o capítulo 22, do 39 ao 46. O Lucas diz uma coisa interessantíssima: como de costume.
costume. Jesus estava indo orar como de costume. Ou seja, Jesus não está indo orar porque ele está em crise. Jesus não está indo orar porque ele está com Deus. Jesus não está indo orar porque no grupo dele está faltando um chamado Judas que vai para ele. Não é isso. Jesus está indo orar porque ele é o seu costume. Ele faz isso sempre. Ele fala com Deus sempre. Ele fala. Então nós, primeira coisa, falar com Deus não pode ser uma coisa como no meu carro, algo chamado step. Step é uma coisa tão esquisita no carro que quando você vai usar, está o quê? Está murcho, não serve. Você esquece de calibrar ele, quando você vai usar, já aconteceu comigo. Está murcho. Por quê? Porque eu esqueci dele. A oração não pode ser isso. A oração precisa, se usando a mesma analogia do carro, precisa ser o volante. O que te guia, o que te leva, né? O que te faz chegar com segurança, sem errar o caminho. Né? Ou o GPS, ou algo, né? É que o GPS às vezes a gente não usa sempre, é só quando não conhece o caminho. Mas a oração de Jesus era costumeira, ele estava dia a dia falando com Deus. Por que ele orou, irmãos? Porque, com o primeiro ponto, né? 3 vezes ele vai, o texto é muito claro, nós lemos o texto, e ele 3 vezes, ele vai lá e ora, ele vai e ora de novo, ele vai e ora de novo. Na semana passada eu falei que Deus ele pergunta 2 vezes para Elias. Você lembra por quê? Deus bota Elias lá na cadeira do divã, lá na caverna. Lá na caverna, diz: ei Elias, o que foi? O que está acontecendo? Diz: ele bota para fora, ele fala: tudo eu, só tem eu, e esse bando de gente desviada, não sei o que, ele reclama. Aí Deus faz 3 movimentos, né? Fenomenal e tal. Ele vem de novo: Elias, por que você está aqui? Ele fala de novo. Por quê, irmão? Porque às vezes você fala, o fardo é tão pesado, emocionalmente falando, e às vezes espiritualmente, aí o gabinete com o chefe lá, com o anjo da igreja, que você se falar uma vez só, você não alivia. Eu usei aqui um exemplo, né? Você está com 2, 3, 4 caixas no ombro. Se você falar uma, você tirou uma caixa. Você está com peso. Você está carregando muita coisa. Então, Jesus vai falar com Deus uma vez. Aí ele volta, seus discípulos, seus alunos estão dormindo. Aí ele acorda: precisa vigiar, fica comigo, preciso de vocês. Aí ele vai e volta e fala com Deus de novo, a mesma oração: Senhor, Pai, eu estou apavorado. Eu estou aqui como homem, destituído de toda a minha glória. Não estou como Deus, estou destituído, 100% Deus, tá, gente? Mas ele não usou a sua glória para isso. Como homem, ele enfrentou 100% homem. Ele diz: olha, eu estou apavorado porque eu sei, eu estou aqui, eu estou vivendo mais de 30 anos nessa terra, eu sei o que os judeus fazem na cruz. Você precisaria, eu sei como é. É tão cruel que um cidadão romano não morria na cruz. O cidadão romano não ia para a cruz. De tão cruel que era só fora da lei, só aqueles que eram contra o império. Então, Jesus está dizendo: eu sei o que eu vou passar. Eu sei que como homem o sofrimento é absurdo. Então eu preciso saber, tem um outro jeito, tem uma outra forma, existe uma forma de passar de mim esse calvário, esse sofrimento, esse cálice. Eu não bebo esse cálice. E aí Jesus vem, acorda os filhos. Esse dormir aqui também é uma fuga, é um peso emocional e espiritual. Não era um soninho qualquer de sedução. Era algo pesado mesmo. O texto é claro em dizer. E Jesus acorda aí e fala: gente, tal, e volta pela 3ª vez para falar para Deus de novo sobre a sua angústia. Porque às vezes nós, irmãos, falamos uma vez, oramos uma vez, vamos numa sessão de terapia e acha que vai resolver tudo. A gente trata do nosso problema, do nosso pecado, do nosso erro, né? Espiritualmente falando, ou das nossas questões emocionais, de uma única, a gente fala uma vez. Toma um café comigo uma vez e acha que aquilo ali vai ser resolvido, ficou clareado. Há um alívio, mas não é o que resolve tudo. Tá? Então, Jesus falou 3 vezes porque ele precisava insistir com Deus, ele precisava elaborar aquele momento dele, né? Elaborar, entender aqui dentro, né? Na sua alma, na sua mente. E ele orou também porque ele sabia o quanto custaria fazer a vontade do Pai. A inteligência, a saúde emocional de Jesus Senhor, é o seguinte: eu estou apavorado, estou com medo, mas seja feita a tua vontade. Eu sei da missão, eu vim para isso. Então, se não tiver outro jeito, eu estou aqui. Eu estou
necessidade, uma dose que vai me fazer levantar e reagir, e ir buscar, e fazer, e ir atrás, e lutar. Então Jesus levantou e disse: Senhor, é o seguinte, não tem outro jeito, então a tua vontade é essa, vamos em favor de tudo mesmo. Segunda questão é, ele levou companhia. O que Elias, o que Elias faz quando ele está apavorado e a sua vida está correndo risco? Jesus aqui não tem uma ameaça humana, não tem um mensageiro dizendo: você vai morrer. Mas Jesus sabia que estava tramando a sua morte. Jesus sabia que no grupo onde ele estava, com o grupo, já faltava um. Ele vai dizer no final, versículo 42, não menos, ele diz: olha, vamos embora, que o traíra vai vir. O que me trai está vindo aí, o traidor. Então ele sabia, né? Ele não tinha uma ameaça pontual, mas ele sabia o que estava para acontecer. Então, mas mesmo assim, ele não permite que a sua distorção da realidade, que a sua visão da realidade seja distorcida. Ele continua mantendo a sua realidade intacta. Elias, a primeira coisa que ele faz é: eu quero ficar sozinho, deixa a sua companhia aqui e vai para o deserto se isolar. O que Jesus faz? Ele traz companhia. E aqui, irmãos, temos algumas lições para aprender com Jesus. Primeiro, ele traz os 11. Só que o texto é claro: quando ele chega no jardim, ele deixa 8 aqui, ficarem aqui. E leva consigo quem? Os 3. Os 3 que estiveram na transfiguração de Jesus no Ensino do Monte. Os 3 que estavam em momentos mais específicos. E agora de novo. Entenda isso, irmão. Olha o tamanho dessa igreja, irmão. Tem 200 cadeiras paradas aí. Mais a igreja da excelência lá em cima, mais salão de festa lá no terceiro andar. Muito fraco. Aí as flechas de Eliseu, hein? Aí as flechas de Eliseu. Mais a igreja das crianças, mais o salão de festa lá em cima. Aí, irmão. Aí tem 200 pessoas aqui. 100 crianças lá em cima, 150 adultos aqui embaixo. E mais não sei o quê. O estacionamento, o terreno tudo comprado na frente do estacionamento. Aí alguém vira para mim e diz assim: pastor, a igreja lá é uma panelinha. Um monte de gente lá eu não conheço. Agora está gravando, né? Vou pegar tudo. Vai ficar registrado. Um monte de gente lá eu não conheço. Não sei o nome das pessoas. Não, tem 200 pessoas aqui dentro. Se acalma. Vou provar para você na Bíblia como Jesus fazia. Jesus uma vez já saiu para pregar, levou todo o colégio apostólico. Vamos ali, vamos pregar. Vamos ver como é que faz. Começou cedo, pregou o dia inteiro. Falou assim: alguém não sabe mais ou menos quantas pessoas aqui tem aqui que o costume era contar com a cabeça de homem que já estava crescido. Senhor, tem uns 5 mil homens aí. Não, devia ter uns 20 mil pessoas. Estou chutando, tá? Porque tinha mulher, tinha criança, tinha os meninão. Tinha os garotos de short. Aí, de bermudão. Aí, eles falaram assim: tá tarde, eu preguei o dia inteiro, estou mostrando para vocês como é que faz aqui, pregando, ensinando, entregando as parábolas, falando do reino dos céus, né? Agora vocês precisam dar comida para eles. Aí alguém chega com um menininho. Depois daquela discussão, da tesouraria, do preço, não sei o quê, alguém chega com um menininho. Como é o nome do menino? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Como é o nome do menino? André? Não tinha. Como é o nome do menino? Ninguém sabe, irmão. Ninguém sabe por quê? Porque ele não era amigo de Jesus. Jesus amava todos eles, queria que todos se salvassem, mas não compartilhou com eles um abraço, aperto de mão, foi lá e conversou, contou os problemas e tal. 20 mil pessoas. Não, por quê? Porque sociabilização demais também Faz mal. deprime. Sai desse Instagram, sai desse TikTok, sai desse Facebook, desse Orkut, sei lá dos quantos que você tem aí a rede social do dinossauro, se tiver. Sai, irmão. Usa menos, pelo amor de Deus. Saber da vida de todo mundo também deprime, também Deprime. adoece. Que aí o que Jesus faz? Desses 5 mil homens, ele tira 1% e diz assim: vocês, 500. Gente, é uma paráfrase, tá, gente? Uma analogia, me ajuda aí, tá? Não estou falando que foi assim, desse jeito, não. Aí 1% ele pega e bota lá no cenário. Fica aqui e espera aqui no batismo de discussão. Os 500 foi embora 380, cerca dele. Porque no dia do Pentecostes só tinha 120. Dos 120, Jesus pega 70 e manda
Só que se eu perguntar para alguns adolescentes bons de Bíblia aqui, porque de 70 Jesus tira 12, chamado colégio apostólico. De repente, algum adolescente chuta aqui e consegue acertar pelo menos uns 9 do 12. Agora nós vamos falar do 12. Dos 12, que eram amigos de Jesus, andavam com Jesus todo o tempo, Jesus ia lá e falava, xingava o povo lá, falava mal do povo, seu bando de joio. Aí depois vinha aqui e reunia só o colégio apostólico e ensinava para eles o que é que estava dizendo sobre o joio. Eram os que recebiam a teologia pura de Cristo. Eram os amigos de Jesus. Era onde ele entrava na casa deles, curava a sogra, ia e tal, comia junto, conhecia a esposa, entendeu? Eram os amigos de Jesus. Só que dentro desses 12 amigos, Jesus tinha 3 que eram mais íntimos, que eram Pedro, Tiago e João. E desses 3, Jesus ainda tinha um mais íntimo ainda, chamado João. Não é o apóstolo, não é o profeta, aquele que xingava todo mundo de cobra. Era aquele João Batista que, quando você vai ler as cartas dele, diz: pô, filhinho, não perde a fé. Mas se você não chegar a pecar, você tem um consolador, um paraquedas, um advogado. Sabe, você entende? Era tão medo, tão. Mas é que trovão, ele queria pedir fogo para cima daqueles caras lá. Não era tão bonzinho assim também, não. Mas ele se converteu depois do Pentecostes e ele chama a gente de filhinhos. Sabe? Ele deitado, ele é carinhoso. Então, entenda isso, não dá para ser íntimo de todo mundo. Se você contar os amigos que você tem de intimidade, que você compartilha com o seu coração, se você encher uma mão, você é muito feliz, você é rico. Pastor, não tem amigo porque não confia em ninguém, então precisa criar um. Porque você também já foi mal comigo, né? Você pisou na bola com alguém. Eu não confio em ninguém, então tem que confiar. Tem que criar amizades. Nós somos feitos espíritos gregários, a gente precisa disso. A não ser que você se torne um monge tibetano e vá lá para a montanha e fica lá. Enquanto isso, quando tiver que você precisa de amigo, você precisa pagar um café com alguém, você precisa ouvir, emprestar o seu ouvido para alguns. Entende? Por quê? Enquanto você empresta o ouvido para alguns, você faz com um jairo, você percebe que outras pessoas também sofrem. Que você não é o único, tudo eu, na minha vez, e não sei o quê. Não. Outras pessoas também têm os seus sofrimentos. Amém? Amém. Fica comigo. Aí, Jesus ele leva a companhia. Ele esteve com pessoas o tempo todo. Sabe quando é que você percebe Jesus sozinho? Quando ele está dormindo? Não, porque dormindo estava dentro do barco cheio de homem. Jesus sempre estava dormindo. Quando é que Jesus estava sozinho? Quando ele subia o monte para passar a madrugada em oração com o Pai. Porque foi o que ele explicou para nós. Lugar secreto que você precisa deixar lá. Então, entenda bem, Jesus sempre estava com pessoas. Quer dizer que eu não posso ter um dia? Pode, deve. Sozinho, tranquilo, sem ouvir ninguém, sem falar com ninguém, não tem problema, você tem todo direito. Mas isso todos os dias? Não. Jesus leva, no momento de crise, ele leva companhia. Primeiro, Jesus leva eles para orar por ele. Amigos que intercedem. Eu estava pregando domingo, e aí eu falando sobre o Daniel ele se enfia numa crise, irmão, mas porque ele sabia o seu papel, autoconhecimento, ele sabia que estava naquele reinado ali, Babilônia, e sabia o que Deus levou eles para fazer. Aí ele foi lá no rei e falou assim: o que está acontecendo aí, rei? O senhor está querendo matar todo mundo porque ninguém soube o que o senhor sonhou? Peraí, me dá um tempinho, me dá um prazo que eu vou ali. Então Jesus, Daniel fala com o rei. Aí ele vai e chama os amigos. Fala: os amigos, Ananias, Azarias e Israel, vamos ali orar comigo que eu me enfiei numa pesada. A gente vai ter que ter de Deus revelação do que ele sonhou e a interpretação. Então vem comigo. Gente, amigo, você tem batalha. Eu não chamei ninguém para vir para cá hoje, pastor Elias, porque a missão de pregar é minha. Eu vou na fonte, eu vasculho, eu pesquiso, eu vou orar, eu consagro, a missão é minha. Mas se você um dia me chamar para vir com a minha banda, só Jesus tocar, eu vou trazer mais 4. Um baterista, um guitarrista, um cara do violão, da voz, não sei mais quem. Por quê? Porque a missão é com os amigos. Tem coisa na sua vida que você tem que fazer sozinho, tentar sozinho, orar sozinho. É sua, você sabe? Não pode compartilhar com ninguém. E se você compartilhar com alguém, Deus fala: pode tirar, porque senão eu vou botar a mão lá também e não vou ter nem misericórdia. Mas assim, irmão, Jesus é meio estranho, Jesus é meio esquisito. Mas tem coisa que você tem que chamar os amigos e dizer: olha, estou numa batalha, estou numa guerra, você
final de semana eu preciso de uma resposta de Deus, uma revelação de Deus, e porque senão o rei vai matar todo mundo. Então, ora comigo. E aí, se eu não tenho amigo, irmão? Se eu estou sozinho nessa vida? Hã? Porque os crentes que não têm amigo, até que o pastor, ele tem vergonha de pedir oração. Pô, eu não falo com ninguém na igreja. Não tem relação, eu saio correndo, não sei não de ninguém. Aí quando eu estou na prova, eu vou pedir para o pastor orar por mim? Não, aí fica com vergonha. Nem o pastor compartilha. Então, nós precisamos de amigos para interceder, para guerrear com a gente no nosso momento de crise. E quando acontecer a crise lá, eu sou o intercessor dele, ou dela, para compartilhar a angústia. Jesus, antes de falar com o Pai, olha só, presta atenção nisso aqui, irmão. A sequência que fica na Bíblia é muito importante, nós precisamos prestar atenção nisso. Porque nesse texto que Jesus fala que a coisa mais importante de fazer é orar, sim ou não? Não. Ele diz vigiai. Então quer dizer que vigiar é mais importante. Olha a sequência, olha como está a ordem. E aqui Jesus, antes de falar com Deus, ele fala para os discípulos: fiquem comigo, vigia comigo, porque eu estou angustiado para orar. Esse é claro. A secretária aqui manda embora. Porque ele começou a ter pavor e a angustiado e apavorado. Antes de falar com Deus, ele compartilha a sua angústia com quem? Então, eu preciso de amigo para orar por mim, para compartilhar a minha angústia e para que Jesus não estivesse em solidão completa. Solidão espiritual, ele já viveria na cruz. Deus, até o Senhor me separou. Agora, nesse momento, ele ainda podia ter companhia, ter um traje de companhia. Elias manda o amigo embora. Jesus traz os amigos para perto. Entenda isso. Tem um momento que você vai precisar estar sozinho. A guerra é sua, o mistério é seu. Mas muitos momentos você pode compartilhar. E quando alguém te chamar, empresta o ombro, irmão. Não suja não. Só lembra de mim quando está na brava. Vai lá, mora comigo, interessante comigo. Você vai estar semeando na sua vez. Alguém vai dizer: opa, estou sendo na prova, ela falou comigo, agora vou. Deixa eu compartilhar com ela também da luta. E também, irmão, quando você estiver na bênção, quando você estiver na vitória, faz um culto de ação de graça em casa, faz um bolo e compra o que mesmo? Pepsi. Porque o outro não ajuda. Compra lá um refrigerante, faz um bolo, e chama os irmãos para dar glória e aleluia. Porque os amigos choram quando eles choram, mas também se alegram quando se alegram. Terceiro ponto, Jesus ele reconhece a sua limitação física e humana. Jesus faz o quê? Reconhece a sua limitação. Jesus ele sabe que está numa forma humana, a forma da criatura, e ele vai passar por cruz e sabe que o homem, o ser humano, na cruz, sofria muito. Ele sabia, ele entendia que tamanho do castigo, então ele sabia da sua limitação física. Primeiro, ele não mascarou isso. Jesus não chegou diante de Deus e falou: Deus, está tranquilo, a missão que o Senhor me deu, tá. Não, ele não mascara a sua angústia. Ele não mascara a sua angústia nem para os seus discípulos, nem para os seus amigos. Ele compartilha isso. Jesus não mascara, ele não ultrapassa limites. Você entende isso, irmão? Quando eu falo para você que você tem que entender o seu lugar, para que você não se enfie em batalhas alheias que não são suas, é sobre isso, entender limite. Entender que eu preciso ir até a página 9. Eu preciso ir até aonde é da minha alçada. Mas eu posso. O que eu posso ouvir? Você não pode ouvir tudo. A pessoa começa a contar uma resposta e fala: não, mas peraí, eu não tenho estrutura para isso. Peraí. Vamos procurar alguém que tenha ferramentas para isso. Se é um pastor, se é um profissional, se é uma irmã de estruturação, e assim por diante. Eu preciso entender. Eu preciso me conhecer para saber que eu preciso falar agora. Preciso achar alguém que eu preciso conversar. Entender os seus limites. Não ultrapasse.
e reconhecer pontos fracos que precisa de ajuda. Qual é a nossa fraqueza? Agora entenda bem, eu aprendi com a Bíblia uma coisa que é interessantíssima. A gente não pode só se preocupar com os pontos fracos, mas também com os pontos fortes. Os grandes personagens da Bíblia, eles foram quedados, eles caíram no seu ponto forte. Moisés era conhecido como o homem mais manso, 40 anos na escola da ovelha, no deserto, solidão, ficou mansinho, não. Porque 40 anos antes ele foi matar o egípcio e resolver dar no braço. Deus me chamou, então. Deus não tinha chamado ele. Quando o povo começa a perturbar Moisés, virar Moisés perde a linha e desobedece a Deus. Ao invés de falar para a rocha, ele bate 2 vezes. Abraão é conhecido como o pai da fé. E ele começa a tramar diante da fome. Vai para o Egito, quase perde a esposa, quase perde a vida. Começa a tramar, ao invés de continuar com a fome dele. Davi era o homem mais correto, mais da índole mais da sua íntegro, vamos colocar assim. E ele cai como? Os pecados que Davi comete nos escandalizam até hoje. Não pode. Aí Deus vai chamando ele de homem segundo o coração de Deus, como assim? Então, entende? Na sua maior força eles caem. Então, presta atenção, nós precisamos entender, conhecer, se examinar para saber onde é que eu tenho meu ponto fraco. E cuidar também dos pontos fracos. Porque a partir do momento que você vence o ponto fraco, isso aqui não cai mais. Acabou, venceu, acabou, beleza. Agora, então, haverá tentativas contra aquilo que você é forte. Se o ponto fraco não te derruba, vamos para o ponto forte. Porque no ponto forte, quando cai um monte, não. Se escandaliza um monte de gente. Muita gente olha para você como referência, como exemplo e tal, as pessoas se escandalizam. Se não se desviam, se enfraquecem e perdem a motivação, etc. Então nós precisamos entender isso. E se precisar de ajuda, pedir. Quarto e último lugar, para a gente concluir, Jesus ele olha adiante, ele olha para frente. Eu me escandalizo muito, eu me entristeço muito. Eu percebo quantos de nós cristãos somos aprisionados ao passado por não entender o sacrifício da cruz, os benefícios do sacrifício de Cristo na cruz. Um deles chamado perdão. Perdão, a falta do perdão. Tem levado muita gente a morrer de muitas enfermidades, a desenvolver um câncer, a desenvolver tantas coisas. 20 anos depois, caminhando com Cristo, ele não consegue se perdoar de algo feito lá atrás. Algo que Deus esqueceu. Eu quero ficar lembrando e me martirizando, me flagelando. E precisa trabalhar isso, precisa falar disso e seguir. A gente deixa de viver muitas coisas aprisionados. Alguém disse que o não perdão é um veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer. Quando o perdão é quanto ao outro. E aquilo que é sobre mim, eu preciso tratar isso e seguir. Porque é uma culpa que não está ligada apenas ao pecado original, aquilo que o homem é tendencioso ao mal. Mas há um pecado específico que eu não consigo me perdoar. Como é que eu consegui fazer aquilo que fico ali, aquele ciclo? E eu preciso então olhar para frente. Jesus o que usou para olhar para frente? A vontade de Deus. Senhor, olha, está difícil, estou apavorado, mas eu quero viver a sua vontade, a tua vontade. Então ele usa a vontade de Deus para poder continuar olhando para frente. Ele usa a missão, que é salvar a humanidade, ou seja, muito maior o plano redentor do que agora a minha angústia. Sabe por que muitos grandes homens, pastores, líderes, governo e tal, eles conseguem viver uma crise e passar por ela? Porque eles olham para aquilo que é macro, a missão que é maior do que aquela angústia, do que aquele medo, do que aquele pavor, do que eles estão vivendo aqui naquele momento. E conseguem então seguir. A gente precisa usar esses exemplos e olhar para frente. Muitos de nós estamos em crise porque
perderam o foco, esqueceram da sua missão. Jesus em nenhum momento ele perdeu o foco e não esqueceu da sua missão. Então, é sobre isso. Saber que nós, tudo que é bom, que é importante, tem um alto preço a pagar. O preço não estou falando sobre a salvação, isso aí está pago. Nada que a gente fizer melhora o que Jesus já fez. Mas, a gente precisa entender que se a gente quer viver algo maior, ser melhor em uma área, existe um preço. O preço da disciplina, o preço de pensar corretamente, o preço de ajustar aquela área que eu quero, né? Treinar a minha mente, as minhas habilidades, o meu comportamento para que aquilo ali seja vencido, melhorado. Né? Então tem um alto preço a pagar naquilo que é bom e aquilo que é importante. Né? Então, entenda que esse pedido de Jesus não era uma coisa, é diferente da compulsão, do desejo. É uma coisa que ele podia ou não ser atendido. Jesus pede uma coisa para Deus que poderia ou não ser atendido. O homem mais santo que viveu nessa terra, que é chamado Jesus, o homem mais santo, ora 3 vezes insistindo com Deus e não recebe a resposta. Deus se cala. E aí, irmão, às vezes eu vou lá, quero botar Deus na parede. Quero insistir com Deus, não quero fazer. Mas Deus não quer fazer, Deus não vai fazer porque você é mimado, porque você é bonito, porque você acha melhor, porque você orou, porque você. Não, o homem, põe isso na cabeça, irmão. O homem, mas Elias orou 30 segundos, Deus respondeu na hora. Sim. Mas num outro momento, quando Jesus orou, Deus nem ouviu, nem respondeu. Então, entenda isso. Né? A crise vem para me ensinar a depender de Jesus. Você está dependendo de Jesus? Você consegue depender de Jesus? Já se viu ansioso hoje? Já se pegou estressado hoje, com medo? Isso é viver. Vou repetir algo que eu já disse, que eu acho que eu já disse. Às vezes eu pego isso assim, rapaz, vai viver. Aí eu me lembro que viver não é tão simples assim. Você dizer para alguém, vai viver, não é simples. Viver é uma responsabilidade absurda. É você tomar para si a responsabilidade daquilo que está em torno de você e enfrentar. É enfrentamento. Né? É disposição para passar por cima de um monte de coisa e fazer o que tem que ser feito. Porque a maioria de nós estamos só existindo, só passando por aqui. E aí isso é muito triste. Segundo a filosofia clássica, né, lá dos séculos antes de Cristo, o universo fica aí fora do eixo, quando alguém não cumpre a sua função, o seu destino, a sua missão na Terra. Então, isso entra em desequilíbrio. Então nós precisamos tomar para nós a nossa missão. Em Cristo, fazer aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Abençoe você que está aí na live. Desliga aí, eu vou abrir para